Tive um pequeno ataque de inspiração e eu quero falar pra vocês sobre os meus livros de janeiro e fevereiro, que não foram muitos porque eu tô de ressaca literária. Então assim, eu já vou incrementar esse pensamento e falar que, por favor, não fiquem com expectativas muito altas pra esse vídeo, porque o primeiro livro que eu li já foi logo um dark romance de uma releitura de um conto grego, né? O famoso Deuses de Neon. Gente, ele foi muito bom. No começo eu tava bem confusa sobre a dinâmica desse universo e desses deuses, porque basicamente são cargos, os cargos dos deuses são rotativos. Ou seja, o Zeus assumiu esse cargo dos anos 2000 até os anos de 2060. Aí depois vai vir um outro Zeus que vai assumir o cargo dele. Basicamente isso, eles não são imortais, como a mitologia grega real, e também eles não têm nenhuma ligação de sangue, né? Até porque deuses não tem a ligação de sangue, porque eles tecnicamente não têm DNA, eles não têm o sangue, né? Mas eu acho que a autora deve ter feito essa dinâmica de ser cargos rotativos para não ter meio que uma problemática, porque o Hades é tio da Perséfone na mitologia, né? Tecnicamente, porque eles nem têm DNA, então não tem nenhuma ligação de sangue. Não é uma grande família, né? A grande família é igual é realmente a mitologia grega, onde irmão casa com irmão, onde tio sequestra sobrinha, né? Esse universo do livro se passa nos dias atuais, pelo que eu entendi, porque também não é muito explicado, não foi muito aprofundado essa questão do universo. Gente, eu tô me coçando porque eu tô cheia de picada de pernilongo, tá? Então eu tô com uma aqui porque minha perna tá toda picada. Enfim, eu senti falta dessa explicação e da autora ter se aprofundado um pouco mais pra explicar pra gente como funcionava esse universo, porque como é uma coisa completamente distante do que realmente é a mitologia grega, não teve nenhuma explicação. A gente só vai se virando assim e vai tentando entender e acompanhar a dinâmica e você pega ali tentando entender o que é o universo e é isso. Mas fora isso, eu amei o livro. Principalmente as cenas de smut, que eu não vou me aprofundar pra explicar aqui porque eu vou ficar com vergonha. Mas eu adorei a personalidade do Hades, ele é realmente como eu imagino ele. Todo mundo morrendo de medo dele por ele governar o submundo, mas na verdade, ele é um querido, ele é um divo, com um coração de manteiga derretida e eu adorei a personalidade dele e a dinâmica dele da Perséfone. Gente, é um dark romance, tem muito smut, e smut com BDSM. E assim, bem interessante, uma leitura assim, bem enriquecedora. E eu pretendia continuar nesse universo da Kate Roberts, que o resto dos livros também são releituras dos contos. O segundo é com Eros e Psique, divos. O terceiro é com Aquiles, Patroclo e a Helena de Troia. E o quarto é com Apolo e a Cassandra. Eu fiquei muito entretida nesse universo, mas aí ao mesmo tempo eu senti que eu precisava de algo sáfico, porque depois de todo o conteúdo hétero que eu li ali em Deuses de Neon. Então eu descobri que essa querida Kate Roberts também tinha um conto da Medusa e da Calypso. Eu acho que eu fui muito tentada a ler esse conto antes de continuar a saga, porque eu acho que eu ainda tava na vibe da trilogia de Bright Falls, que eu terminei de ler em dezembro. Então eu precisava de um pouquinho mais de conteúdo sáfico. Eu fui correndo ler Stoneheart. A Medusa é uma assassina de aluguel contratada pela Athena. A Athena sempre dá os trabalhos pra ela, as pessoas que ela precisa assassinar. E neste conto, a Athena passa um trabalho pra Medusa onde ela precisa assassinar a Calypso por pedido de algum Zé Ninguém aí da mitologia, que eu nem lembro o nome dele. Mas aí, durante essa missão, a Medusa se interessa bastante pela Calypso e decide não matá-la. Decide fazer umas outras coisinhas com ela, né? Aí uma coisa leva a outra, etc e tal. Eu já sabia que ia ser uma farofada, né? Eu já sabia que era um conto, não tem nem 100 páginas o livro. Mas eu senti falta de desenvolvimento. Mas isso aí é culpa totalmente minha, né? Porque obviamente não ia ter um desenvolvimento perfeito. E um livro com menos de 100 páginas, né? Que o foco inicial era ter smut. Mas eu acho que se a Kate Roberts transformasse esse conto em um livro onde ela tivesse mais espaço e tempo pra desenvolver a personalidade e a relação das duas, seria muito legal. Seria um Enemies to Lovers muito legal. Por ter sido um conto, assim, muito sem pé nem cabeça, eu não curti muito não. Mas aí, pra compensar essas farofadas aí, pra maiores de 18 anos, eu decidi ir pra um clássico da literatura, né? Porque não é só de smut que vive uma mulher. O Retrato de Dorian Gray foi meu terceiro livro de janeiro e eu fiquei em choque quando eu percebi que um livro que todo mundo indica, que é um clássico da literatura, era bom. Eu fiquei tipo assim, ué, um livro que é clássico
Tem um motivo pra ser clássico? Nossa, quem diria, né? Mas é porque assim, eu tenho um certo bloqueio pra ler clássicos. Nunca me prende muito, eu sempre fico com sono. Nunca me prende tanto quanto uma distopia ou uma fantasia de fadas. Pra vocês terem noção, eu já tentei ler O Morro dos Ventos Uivantes umas 3 vezes e eu desisti na terceira, tá? A terceira foi assim, eu gostava pra mim e falei, ah, então, quer saber? Realmente não deve ser pra mim, no momento atual que eu tô na minha vida. Mas o Retrato de Dorian Gray me conquistou a partir do primeiro diálogo. Esse livro me trouxe diversas reflexões e eu senti que eu pude conversar com o personagem ao decorrer da história. Eu também ficava completamente perdida com a ambiguidade do personagem do Lord Henry, que às vezes ele tinha umas falas completamente problemáticas. Ele tinha uns posicionamentos que você ficava sem entender. Mas aí ao mesmo tempo você também, em algumas outras coisas que ele falava, pensava, e não é que ele tem um ponto? Faz sentido isso aí que ele tá falando. Eu achei que o hedonismo foi muito bem representado aqui nesse livro, pela forma como Dorian busca incansavelmente pelos prazeres da vida e a autogratificação, sem colocar nenhum limite moral nisso, né? Foi uma experiência ler esse livro. Ele tá cheio de anotação, ele tá todo rabiscado, e eu acho que os fiscais de livros devem ficar assim, putos comigo, mas pra mim não tem nada melhor do que finalizar um livro e ver ele todo escrito, todo rabiscado, com todos os pensamentos que eu tive durante o livro, com tudo que eu posso compartilhar com o personagem e todas as coisas que ele me fez sentir. Não tem nada melhor do que isso, pra mim. Seguindo essa linha de raciocínio de livros que me fazem pensar e me fazem sentir, eu escolhi Belo Mundo Onde Você Está. E eu amo a Sally Rooney, né? Eu amo a Sally Rooney. Eu fui com muita expectativa em cima desse Belo Mundo Onde Você Está. E eu acho que esse livro mereceria um vídeo específico só pra ele. Ele me instigou demais. Todas as pautas sociais que a Sally trouxe durante esse livro, durante os e-mails que as duas personagens principais trocavam, todas as questões sobre depressão e as infelicidades da vida adulta. Sério, parece que a Sally Rooney, ela lê a mente de nós, garotinhas, e coloca ali na página dos livros dela. E quando eu terminei esse livro, eu não entendi por que ele não recebe tanta atenção quanto pessoas normais. Porque ele é tão incrível quanto, e eu diria que ele até superou as minhas expectativas em relação à qualidade do conteúdo. Belo Mundo Onde Você Está foi uma leitura extraordinária. Em questão de ver as opiniões fortes que elas tinham e todos os posicionamentos que elas tinham em relação a... sobre o mundo, sobre o meio ambiente, sobre política, sobre religião, foi uma coisa muito forte, muito importante de ler. Foi uma escrita bem crua, como sempre é a escrita da Sally Rooney, eu acho ela bem crua. E foi extraordinário. Tá, mas é claro que eu também não posso deixar de citar o quanto eu desprezo o Félix. Que personagem infeliz, inútil, sádico, nojento e energúmeno. Olha, eu odeio ele, gente. Como assim? Não tem como. Às vezes eu me pegava em momentos discutindo com a página do livro porque ele tava me tirando do sério. Eu já estava acostumada com os personagens da Sally terem essa ambiguidade, essa dualidade aí, essas personalidades controversas, mas ele simplesmente não tem nenhuma redenção, como os outros costumam ter. Ele simplesmente é um inútil. Ele é um bosta. Ai, olha. Tá. Esses foram os meus lidos de janeiro. E eu também vou incluir aqui um livro que eu comecei em fevereiro e eu não terminei até agora. Hoje é dia 15 de fevereiro. E eu acredito que eu não vou ler mais nenhum durante o mês de fevereiro, porque eu tô bem ruim mesmo em relação à leitura. Mas, Como Ser Lembrado. Eu vi algumas pessoas indicando esse livro por ter um tema parecido com A Vida Invisível de Ed La Rue, que eu amo. Então eu tava enrolando pra ler ele fazia um tempo, então eu peguei, escolhi e estou lendo até agora. O personagem principal é o Tommy, que é um infeliz que sofre de alguma coisa, que até o momento eu não sei se tem uma explicação pra essa coisa, eu tô em 80% do livro, que todo ano no aniversário dele, todo mundo se esquece dele. Basicamente a existência dele é apagada da face da terra. Ele não tem nenhuma prova de que ele existiu, todo mundo se esquece dele no dia do aniversário dele. E ele tem que recomeçar todas as conexões que ele tem com as pessoas. Ele tem que recomeçar todo dia no aniversário dele. Como eu disse, eu tô em 80% do livro e eu pretendo terminar ele nesse final de semana, porque finalmente chegou numa parte que tem coisas acontecendo. Eu tô achando a leitura meio arrastada e tá bem lento os acontecimentos do livro, mas finalmente chegou numa parte que tá acontecendo algo, então eu quero terminar ele logo, porque se o final... Eu tô sentindo, eu tô com uma suspeita de que o final vai me decepcionar. Mas assim, espero que não. Vamos ver, né? Esses foram os lidos de janeiro e fevereiro de uma pessoa que está em ressaca literária. Se vocês quiserem algum vídeo meu indicando ou falando sobre livros específicos, é só pedir pra mim aqui nos comentários. E eu vou deixar o link de todos os livros que eu falei aqui no vídeo na descrição do vídeo, porque se vocês comprarem pelo meu link, vocês vão me ajudar bastante. E é isso. Tchau, até o próximo vídeo.